Oi, amigos! Olha, eu acabei de fazer uma regressão pra mim. Eu pedi pra médium que trabalha comigo deitar pra mim, né? E acessar uma vida. E aí eu acho legal compartilhar, porque essa foi muito emocionante. Chorei assim do início ao fim. Não reparem que tem um vizinho escutando funk. E vamos tentar não baixar a vibração. É, gente, muito emocionante. E aí, o que vai acontecer? Eu vou transformar isso aqui num acesso a vocês a vidas passadas, a terapia de regressão. Então, a gente vai acessar a minha vida passada e vamos fazer análise para vocês entenderem como é que é quando vocês forem fazer regressão para vocês, tá? É isso que vocês têm que fazer, analisar. Não adianta acessar sem encaixar na vida atual para poder desmontar padrões ou então se confirmar, para você poder fazer o aproveitamento mesmo do desbloqueio, tá? Então vamos lá. Uma mulher correndo dentro de uma caverna, roupa rasgada, muito apavorada, corre olhando para trás, se segurando nas paredes da caverna, e ela também está suja de barro. A água lá dentro, ela escorrega, levanta e sai correndo, e tem alguém atrás dela. Há 2 homens e uma mulher. Ela não sabe onde vai, ela tem medo, mas tem mais medo dessas pessoas que estão atrás dela. Elas entram nesse lugar e correm também, ele é estreito. Ela não acha uma saída lá dentro. Ela chega no final onde tem 3 saídas laterais ou ela continua adiante. Eles gritam, Maria, volta. Ou seja, meu nome era Maria, gente. Quando ela escuta os berros, continua na direção, vai em frente correndo, só que não tem saída. Ela senta, chora, se desespera, grita. Eles conseguem pegar ela. Ela bate neles. Um dos homens a pega e coloca no seu ombro. Ela briga, xinga, diz que não quer ir. Eles carregam ela, colocam uma mordaça, porque ela berra, grita muito. A levam para um lugar grande com várias pessoas, parece um hospital. Ela deita, eles aplicam choques nela. E ela fala, eu não quero mais isso, chega. É sempre a mesma coisa. Aí ela desmaia. Acorda num lugar fechado, onde só ela está, numa cama, não suporta mais isso. Era uma pessoa que ficava falando sobre suas opiniões em público. Sempre estava num vilarejo, um lugar aberto, onde ela pregava muito as coisas. Alguns gostavam, outros tacavam frutas nela. Foi levada para esse lugar a pedido da família, que tinha vergonha dela. Diziam que ela era louca. Só que nesse hospital, ela fazia o mesmo com algumas pessoas que estavam lá. E por causa disso, ela fez algumas amizades. E esses amigos, inconformados do que sempre acontecia com ela, deram um jeito de tirar ela de lá. Quando ela foi, depois de dias nesse lugar fechado, foi tomar sol, eles armaram algo para conseguir disfarçar a saída dela. Falaram com ela que iriam brigar e tal, e quando todos forem sair para nos separar, você foge pelos fundos. Vieram muitos participar dessa libertação. Começou uma guerra no hospital. Maria sai correndo, passa por uma cerca elétrica no meio dela, sai correndo no meio do mato. Corre e não sabe para onde ir. Lembra da caverna e volta para lá. Só que dessa vez ela está mais segura, porque ela tem que escolher 2 caminhos ao invés de 3. Ela queria saber onde aquilo ia dar. Ela caminha, escolhe o da direita. Quando ela sai, depois de longa caminhada, é como se ela estivesse em outra cidade, um lugar diferente de onde ela esteve. Ali se sentiu segura porque ninguém a conhecia. Eles tentaram achar Maria, mas dessa vez não conseguiram. Ela queria ir para um lugar para onde ela pudesse falar e não fosse internada por causa disso. Chega lá e pede ajuda. Uma moça com a mesma idade dela oferece sua casa para que ela tome um banho e troque roupa para encontrar um trabalho e se manter. Ela pergunta, o que posso fazer? Só sei falar. E essa moça, com a ajuda do seu marido, dá a ideia para ela de contar histórias. Eles reúnem as pessoas daquele lugar para escutar as histórias de Maria. Muitos admiram e outros se afastam. Todas as histórias são baseadas em sua vida. Eles começam a cobrar para ouvir as histórias, para ter aulas com ela. Ela acaba sendo conhecida naquela cidade a contadora de histórias. Só que as notícias se espalham.
chegaram onde os pais dela moravam e eles vão atrás dela e a encontram contando uma história. Ela vê os pais, se assusta, quer sair correndo, mas não consegue. Seus pais levaram ajuda. Eles pegam a Maria, que sai gritando, mas dessa vez eles não a levam para um hospital. Eles a trancam no porão na casa deles. Você gosta de histórias? Então aqui vai criar muitas histórias. Mas não vai dar vergonha para essa família. Ela apodrece lá dentro, lugar frio, só comida e água, trancada, muito bem trancada. Ela morre. A sua família, pai, mãe, empregados, irmão pequeno, a veem morta naquele lugar. Não esperavam que isso fosse acontecer. A ideia era ela se acalmar, mas ela se sentiu sufocada em não poder mais contar suas histórias. Ela é pega no outro plano, deitada morta no chão. Um círculo de crianças deitadas ao redor dela com 2 homens junto. As crianças puxam o cabelo, fazem cócegas. Acorda, Maria, acorda. Ela assustada, os 2 homens que olham para ela oferecem suas mãos para que ela levante. Ela chora, abraça eles. Eu estou liberta, liberta. As crianças fazem um círculo ao redor e perguntam: ela é a moça das histórias? Eles respondem que sim, ela é a moça das histórias. Ela olha para essas crianças com um olhar de ternura. Eles dizem: agora acabou. Você está aqui e você vai contar as suas histórias. Vai contar para os adultos, para as crianças. Aqui você pode falar e aprender muitas coisas para acrescentar na sua história. E ela se sente bem. Ela se torna professora e contadora de histórias. Toda a sua plenitude volta. Uma criança pergunta se ela não tem saudades da família. Ela responde: eu sinto saudade de poder falar para as pessoas o que eu penso e sinto. Para mim, aqui está ótimo. Me sinto livre. Lá eu me sentia prisioneira. Mensagem do mentor. O seu remédio é falar. Não permita que alguém nessa vida lhe cale. É uma riqueza aqui muito grande, tá, gente? Número 1. Deixa eu fechar aqui. É porque essa qualidade de trabalho não dá pra ficar com ruído de funk, né, gente? Então, número 1, todas as pessoas que trabalham comigo para fazer regressão são médiums muito bem desenvolvidos e eu tenho provas diretas de que o trabalho é real, tá? Eu não falo para essa médium nada dos meus pacientes, por exemplo. E hoje a gente fez uma regressão, ela não sabe nada da história deles. E uma das pacientes era a primeira vez que fazia regressão com essa médium, tá? Não sabe nada mesmo dela. E essa paciente tem uma história muito séria com a irmã. Ela não entende o porquê que a irmã não gosta dela nessa vida se ela não fez nada para essa irmã. Então a gente conversou na sessão, foi uma das coisas que ela me disse que queria clarear, que era isso com a irmã. E eu não falei nada em absoluto para a médium. E os mentores trouxeram a vida da irmã com ela, que a irmã matou ela num poço de água, e elas eram crianças, né, assim, relativamente crianças. E depois no final eu pude perguntar para o mentor por que essa irmã já traz essa raiva, né? Eles disseram que são questões de abandono muito fortes que ela vivenciou em vidas anteriores, com abandono de pai, de marido, né, enfim, de família. Então, o abandono deixa um registro de uma falta de auto-amor muito grande, né? Então, a pessoa se defende, ela se irrita com a alegria alheia, ela não consegue se realizar, se sentir plena. Então, foi muito bonita essa regressão. E a outra regressão que a gente fez hoje também é de um paciente meu que a médium também não tem como saber o que aconteceu, gente. Ela acessou o nome dessa personalidade que se chamava Pedro, tá? O nome do paciente hoje não é Pedro, é o nome da personalidade que ele foi. E para vocês terem uma ideia, o nome dele hoje não é Pedro, mas o nome dele no Skype, o nome dele no e-mail dele é Pedro. Entenderam? O nome do paciente não é Pedro nessa vida, mas ele usa um codinome Pedro. Tamanha identificação inconsciente com essa personalidade que a gente acessou hoje. Então, assim, ele não fazia nem ideia disso, né? Nem a médium podia saber. Então, é
É igual tatuagem, né? Tava falando isso com a médium. Essa tatuagem eu fiz o pentagrama invertido. Quem olha fala, nossa, um pentagrama invertido, ela é satânica. Não, não é. Na hora de fazer, o tatuador colocou assim invertido. E eu gostei e pensei, nossa, isso aqui vai ser legal porque vai ficar como se fosse essa ponta do espírito apontada para mim, pro meu espírito, né? E aí tatuei, achei legal, tatuei desse jeito. E houve uma ativação inconsciente muito grande da época em que eu fazia magias fortes pesadas, claro, mobilizando o pentagrama, só que prendendo pessoas, né? Interferindo no livre-arbítrio, exilando pessoas para outros lugares, e não é bacana. Então, a gente faz muita conexão inconsciente. É claro que a gente não tem como ficar consciente de tudo, faz parte, senão a gente seria louco, né? Mas a gente pode, de vez em quando, acessar as coisas de uma maneira responsável, que não seja por curiosidade, que seja sentido, assim, pô, a minha vida, ela não anda em alguns aspectos, né? Minha vida mudou depois que eu fiz alguma coisa, né? A tatuagem, por exemplo, minha vida não ficou legal depois da tatuagem. O que será que aconteceu? Você joga para o universo é um grande campo, essa resposta vai chegar até você e vai te dar a clareza e vai te dar a libertação que você precisa, como foi no caso da minha constelação familiar, que eu fui constelar e o constelador olhou direto para a tatuagem e quando abriu o campo veio esse trabalho todo que eu tinha aprendido, meu pai tinha aprendido, né, minha mãe de certa forma estava presa ainda, então a gente pôde soltar essa camada e liberar muitos espíritos envolvidos. Bom, voltando para a regressão ela é algo que vocês me conhecem um pouco, quem acessa esse canal há algum tempo. Eu sou uma pessoa, eu me considero assim, um excelente profissional, né? Eu consigo entrar, mas isso é caminho de alma mesmo, né? Eu consigo entrar na sombra das pessoas, eu consigo enxergar, consigo ajudar, consigo acolher, consigo confrontar, eu consigo, desde sempre, mesmo sem ser psicóloga, falar coisas para as pessoas que elas não se sentem mal. Por mais negra que seja a coisa que eu esteja falando, elas não se sentem mal, né? Quando tá numa de querer ajudar. Eu tenho essa potência e tenho o tom da voz que ajuda muito nisso, né? Então, eu sempre tive essa ligação com voz, com fala. Mas eu sempre tenho dor de garganta, sempre tenho uma sensação de que falo ou não falo isso. Muitas vezes eu me calo. Para eu poder fazer um canal no YouTube foi muito puxado, muito mesmo. Eu fiquei muito na dúvida, muito pesada. Para escrever o livro que eu escrevi, para publicar, foi muito pesado. Eu realmente, a sensação que eu tinha é que eu precisava passar por cima da minha família, precisava passar por cima de toda uma cultura familiar, de todo um sistema, mesmo, por mais que, se vocês sentarem para conversar com os membros da minha família, de repente você não vai ouvir o que eu estou falando. Vai falar assim, não, a Daphne tá louca, ela viaja, isso é coisa da cabeça dela. Não é, não é. Existe um emaranhado atrás que também vem de vidas anteriores, experiências que a gente tem, que continuam prendendo a gente aqui. Então, por exemplo, hoje, minha vida tá ótima, estou atendendo muita gente, me sinto, vamos botar assim, realizada profissionalmente, embora eu saiba que a coisa ainda vai melhorar muito, vai expandir, vai acontecer. E para isso acontecer, eu sinto alguns bloqueios ainda. E não é assim com todo mundo, a gente vai desbloqueando em camadas. Então, o que eu sinto muito forte e que eu identifico nessa vida que eu acabei de ler para vocês é uma sensação de que, caraca, como é que pode estar tanta gente contra mim, né? E isso me dá uma vontade de me calar mesmo, como se eu tivesse errada, como se eu não pudesse, puta merda, olha a merda que eu fiz, agora vai vir todo mundo pra cima de mim e vou acabar mal. Existe ainda por cima uma paranoia, entre aspas, porque não é esse o termo correto, não é tão grave assim, mas é um medo de algo dar errado, de eu acabar no fundo do poço, de eu acabar falando uma merda que vai estragar tudo, e que eu construí, o que eu poderia construir. Então, sempre tem essa coisa, Daphne, cala a boca, Daphne, cala a boca, Daphne, cala a boca. E isso, de fato, não é a minha alma. A minha alma fala. Você pode ter formas de falar. Não precisa sair falando com rebeldia, isso é um aprendizado. Mas vocês entendem que
a rebeldia que eu vim nessa existência, fora as outras vidas que eu já contei aqui em outros vídeos, essa aqui justifica mais, respalda, não é que justifique, mas a gente está sintonizado assim. A forma que a gente desencarna é a forma que a gente emocionalmente desencarna, é a forma que a gente vai trazer na vida, na Terra de novo. A gente vai para o astral, fica bem, se reconecta, tem um acolhimento, ai, graças a Deus acabou, né? Mas eu desencarnei presa pela minha própria família, cheguei a tomar eletrochoque, já é a segunda vida que eu sei que eu tomei eletrochoque, essa época aqui é uma época anterior, tá? É uma época antiga, e morri cedo, muito jovem. Então, é um impacto muito grande. Você está nas nuvens se realizando, contando suas histórias, a única coisa que você sabe é falar, é o seu caminho. Você, obviamente, vai ter uma resistência de uma época, de pessoas em que, sei lá por quê, não pode, não querem se sentir expostas, não querem que você se exponha, estão conectadas também a vidas anteriores, talvez que você possa ter feito alguma coisa e elas não gostaram, então... E você vai ter a resistência natural de toda a missão de alma, né? Então, na verdade, eles usaram o poder deles contra, então isso é uma coisa que eu também tenho um pouco de aversão nessa vida atual. Ninguém pode me dizer o que fazer, ninguém, eu tenho aversão a isso. Se as pessoas desconsideram a minha sabedoria, eu também fico com aversão às pessoas, porque eu acho um absurdo a pessoa desconsiderar a sabedoria do outro, mas vocês entendem por quê. Porque você ser descartada, assim, ser retirada do mundo e trancada num porão, porque você está falando coisas que vêm de dentro de você, ensinando. Como assim? Quem você acha que você é? Né? Então, houve muita raiva, provavelmente, dentro desse porão. Houve um processo de enlouquecimento dentro desse porão. Cheguei a conviver em um hospício com outros maluquinhos, que são pessoas mais libertas e mais soltas, né? E que me ajudaram. Então, não desencarnei dentro de um hospício, mas desencarnei num porão, comendo pouco, sendo privada da minha própria vida. Então, isso causa no sistema uma aversão a quem me prende. Então, sempre fui assim, ó. Chega uma hora no relacionamento que eu sempre ficava, puta, eu tô me sentindo presa, sabe? Aí puxava um pouco a vontade de ir embora, de ir pro mundo, de me liberar, sabe? Até hoje passo por isso, porque são vidas de um impacto muito profundo no sistema, onde você foi impossibilitada de ser quem você é. No nível master, né? A família queria que ela se calasse na marra e ela morreu sufocada. Então, isso justifica muito a minha dor de garganta, a minha sensação de que eu sou melhor ficar quieta aqui, não vou falar, todo mundo vai me olhar e vai, sabe, me criticar. E, enfim, a minha própria família nessa vida atual é um núcleo bem pesado, assim, nesse sentido. Ninguém nunca me falou assim, não fale, não queremos que você fale, mas sempre houve uma energia muito pesada. Então, eu tenho certeza que muitas dessas pessoas eu já estive com elas em contextos onde me calaram. Eu já acessei vidas onde isso aconteceu mesmo, que foi um combinado de família, de uma internação compulsória, e eu nem louca era. Existiam épocas, gente, que a gente vinha com mediunidade e as pessoas achavam a gente louco. Não sabiam o que fazer com aquilo, nem a gente. Então era natural a gente beber demais, ficar descompensado, porque os médiums ficam descompensados e vão para a bebida, vão para as drogas. É muito comum se encontrar um monte de médium dentro do hospício, entendeu? E aí fica louco mesmo, né? Acontece o processo de loucura. Mas vocês entendem que o início não é bem isso, né? O início da loucura é um problema de sistema. Né? As pessoas, elas estão doentes num sistema. Então, enquanto o sistema não for visto, a loucura não desaparecerá. Entende? Vai ficar isso aí. É o julgamento, é o preconceito, é o egoísmo, né? De você achar que o mundo tem que ser da forma que você pensa. E tem as pessoas que abusam do poder, que querem que as coisas funcionem do jeito delas.
Então, a loucura esconde tudo isso dentro de um sistema coletivo maior de sociedade e um sistema familiar que também traz. Então, eu tô super fã da constelação familiar por causa dessa leitura sistêmica que traz, né? Que nunca nada está isolado, tudo tem uma causa sistêmica. E eu pedi para fazer essa regressão hoje porque eu estava me sentindo mal. Intuitivamente eu pensei, cara, hoje é o dia de uma regressão. E faz tempo que eu não fazia e a médium nem sabia que eu ia pedir para ela fazer. Eu aproveitei e pedi, ela topou, a gente fez e eu fiquei bem melhor. Ou seja, o que aconteceu essa semana mexeu comigo bastante, sabe, gente? Essa coisa de você falar algo e receber um monte de crítica, não é pela crítica, entende? Eu sei que faz parte, quando você entra e bota a cara a tapa, faz parte a crítica. Mas o problema é onde toca. Porque racionalmente você sabe que vai receber crítica e tudo bem, você está até pronto para aquilo. Mas no teu pano de fundo do inconsciente você traz reservas que, se você tiver vidas assim como essa que eu tive, a crítica vai tocar e vai te machucar, porque você já morreu com as pessoas querendo te calar. Peraí. Aqui, ó. Vem, meu amor, vem. Mas é pra ficar quietinho, tá? A mãe tá fazendo vídeo. E então, eu senti que precisava. Eu sou uma pessoa que já regredi muito na minha vida. Eu já deitei para regredir inúmeras vezes. Já fiz o curso de regressão. Então lá a gente regride pessoas, a gente se regride. Depois eu atuo na área com regressão. Então assim, eu tô bem acostumada, né, a fazer regressão para mim mesma, né, eu deitando com um profissional conduzindo e alguém deitando para mim como médium dentro dessa técnica. E vocês percebam que de vez em quando a gente precisa olhar, porque sempre vai ter algo que incomoda ali. Vocês percebem que eu continuo fazendo os vídeos, eu vou continuar dando palestras, eu vou fazer grupos de terapia, vou continuar falando muito, vou continuar escrevendo, mas existe uma necessidade de desbloquear umas coisas que você poderia fazer com mais fluidez e sem ficar encucada em muitos momentos, porque você ainda tem coisa para liberar. Entende? Por exemplo, vou fazer uma palestra, fico muito tempo, uma pessoa que passa por vidas assim, de que morreu sufocada, ninguém deixando falar, como se fosse algo muito errado você se colocar. Quando você vai dar uma palestra, só eu sei o que é, sabe? E só eu sei o que é, tem enxaqueca, sinusite, coisas assim, que tudo isso acaba tocando nesses lugares. Porra, você acaba se exigindo demais, porque não pode falhar, porque se der merda vai acabar. E você não sabe por que desse grau de exigência. E esse grau de exigência tá em vidas assim. De que você desencarnou sendo a errada da situação. Aquela que se expõe, aquela que a vergonha, aquela que... Entendeu? Então, eu tô colocando aqui para vocês algo que, claro, é a minha experiência, mas a gente não vive vidas assim totalmente diferentes uns dos outros. Né? Se tem uma questão com falar em público, de repente você tem esse tipo de vida, sabe? Onde você foi a vergonha e você resolveu se calar para sempre. A gente cria crenças limitantes, né? Quando a gente vive impactos emocionais negativos muito fortes, a gente tira crenças disso. Né? Do tipo, falar é ruim, falar não é bom, se expressar não é bom, mas aí sua alma grita para você se expressar, você recebe convite para palestrar, sabe? Você sente vontade de escrever, você sente vontade de abrir um canal, né? Hoje com a modernidade é assim, a tecnologia, mas você atrás fica assim, será? 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 Então quando você acessa uma vida dessa, acontece o que aconteceu comigo hoje. Ontem eu estava pesada, fui dormir pesada, acordei pesada, porque é muita pressão que a gente recebe de crítica quando se coloca. É muita pressão e sempre será. Acontece que eu vivi vidas assim, então essa pressão
na minha reserva inconsciente, fica maior. Quando você acessa, caraca, que liberação que acontece. Que eu pego essa personalidade aqui, desde que ela começou a correr na caverna, e boto ela no colo, né, cara? Sinceramente, boto ela no colo. Porque uma pessoa, numa época antiga, falar em público o que pensa na coragem desse ser. Pensa na ousadia. No caso sou eu, né, também, mas assim, eu adoro, eu admiro pessoas ousadas e pessoas que falam. E por que eu entro tanto em conflito na hora que eu vou ser ousada e que eu falo? Se é o que eu admiro. Por causa de vidas assim. Então foi maravilhoso acolher essa personagem, né, da minha alma. Eu sempre me identifiquei com os excluídos. Tá aí mais uma vida que comprova o porquê dessa necessidade. E também essa necessidade de estar entre os maluquinhos, ajudando eles a enxergar, porque muito do trabalho que eu faço é mostrar para os maluquinhos que eles são maluquinhos porra nenhuma. Entendeu? Eles são só conectados com a fonte deles, que é a sensibilidade, aí tem a mediunidade, e colocar isso dentro de um aspecto luminoso, porque quando a pessoa olha para si, caraca, e se ama, né? Porque vidas que você é rejeitado, excluído, você fica com auto-amor prejudicado. O seu auto-valor, a sua autoestima, a sua insegurança, o medo. Você vê quanto medo ela abriu a regressão, ela morrendo de medo, fugindo de um eletrochoque, ela estava de saco cheio daquilo. Então eu estou de saco cheio na minha alma dessas pessoas aí que julgam. A minha alma já não tolera isso mais. Então hoje que eu posso me empoderar, sai de baixo, entendeu? Se tiver que me processar, processa, a gente se vê no tribunal. E é isso, porque o que o universo quer, é claro que eu não estou jogando essa energia de confronto, mas se tiver que acontecer, eu não posso me amedrontar e me esconder, como já aconteceu. Teve uma época em que eu resolvi quebrar com a psicoterapia reencarnacionista, porque eu vi religiosidade demais e falta de psicologia e não sei o que, essas críticas que eu faço mesmo abertamente, e eu sofri uma espécie de perseguição deles lá. E isso tocou nesses lugares de vidas assim. Eu fiquei morrendo de medo, me cagando nas calças. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas se tivesse que acontecer, eu também já estava correndo atrás para ver alguém para me defender, sabe? Eu fiquei atrás, minha irmã advogada, meu cunhado, eu falei, gente, aí eles que tinham que me acalmar, Daphne, se vierem atrás a gente já tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, relaxa. Aí eu, tenho certeza, mas eu ficava na noia de chegar alguém, por exemplo, um dia no consultório, sabe? Quando eu comecei a atender com ferramenta holística e psicologia, que tem aquela coisa da regra que tem que separar, a minha paranoia quando fizeram a denúncia pra mim, e a denúncia era porque eu falava que eu sou bruxa, que não pode. Então você percebe, todas essas coisas são coisas naturais de seres humanos. Seres humanos fazem essas coisas, perseguem uns aos outros, julgam, criticam, vão atrás para acabar com o outro, para poder se sobressair, para criar regra e tudo mais. Só que isso acontece comigo há várias vidas, de eu me dar muito mal mesmo. Então aqui, o que é para aprender através desses acessos? É para aprender, Daphne, cara, você já vem sendo preparada também. Sabe? Se tiver que morrer, morre, não precisa ficar com esse medo. A morte, na verdade, a morte não existe. Veja bem como você ficou bem depois. As crianças foram lá, te acolheram, você no astral realizou a sua missão de alma e depois retorna. Só para quê, Daphne? Para que você retorna? Para poder se alinhar com as suas emoções, para poder não ser vencida pelo medo, não ser vencida pela raiva, não ser vencida, não criar crenças limitantes que generalizam as coisas e que radicalizam tudo. Então é para enfrentar as coisas que a vida trouxer através de pessoas numa boa. Você quer trabalhar com a psicologia e com a terapia holística? Beleza, você tem que fazer um processo de transição, vai ter que se adequar. E tudo bem, para que fazer tudo com medo de que vai chegar alguém e que você vai ganhar uma visibilidade e logo, ai meu Deus, as coisas não vão dar certo?
Porque você veio para desconstruir isso. Então, no momento em que eu acesso uma vida dessa, eu olho e falo assim, caraca, primeiro lugar, minha missão de alma é falar. Tô confirmada, legal, lembro do Will, do Mapa Astral, nem me conhece, falou tudo isso, falou, Daphne, você veio para ser professora, cara. O que você vai ensinar eu não sei, mas você precisa ensinar. Aí, numa boa, vem uma vida dessa, você fala assim, ok, de todos os lados eu já me confirmei, eu sou professora, não interessa, eu sou, não posso me calar. Ponto. O que vier para tentar me calar é igual aquela, não tem aquele post engraçado, gente? Do encosto que vem, o cara vai correndo para chutar outro na piscina, aí o cara faz assim e o encosto que cai na piscina. Então, quando a gente encaixa na missão de alma, tudo acontece para ajudar. Se você vibra no medo, e aí as regressões entram para você se ligar, Daphne, não vibra na raiva, não vibra no medo, tá? Porque se você vibrar aí, é desviar. Sabe assim, você já sabe qual é a sua missão, então não deixa desviar. Segue, toca pra frente, toca pra frente, toca pra frente. Entendeu? Tem as questões humanas que aparecem em que você precisa falar sobre elas abertamente. As emoções são humanas, tudo é humano. Então, tá sentindo raiva, expressa a raiva, não guarda. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Então, é uma vida, assim, é um acesso que é libertador. Tiveram vários lugares aqui onde eu estava ainda sintonizada, no meu mental inferior, então lugares que eu não tinha ideia de que eu estava lá, mas eu sentia a negatividade deles, né, que é esses lugares de fuga, né. Meu pai sempre me disse isso, filha, quando você se cala, você está com problema. Sempre foi assim. E olha que eu de vez em quando me calo mesmo, e quando eu me calo é uma profundidade de silêncio. Aí fica todo mundo com medo, sacou? Mais ou menos isso. Que merda que está acontecendo para Daphne ficar quieta? É isso. É o efeito do silêncio. Porque eu sempre estou falando. Né? Eu falo. E aí é o cuidado também da gente aprender a dosar a fala, né? Porque é pela fala que a gente desperdiça muita energia. Né? Então é falar aquilo que for produtivo, é falar aquilo que faz crescer, é falar aquilo que engrandece. Depois que você fala, se sentiu maior? Legal, é isso, não é do ego, é da alma, tá? Porque se você se sente maior com o ego é uma merda, porque você vai precisar detonar pessoas com a sua fala e não é o objetivo, tá? Então, assim, essa coisa também de viver correndo, viver fugindo, sabe? Tá sempre pensando no plano A, B, C, D, quer dizer, que paranoia é essa? Vem de lugares assim, tá? Tô te ajudando a aprender a analisar regressão, gente. O choque elétrico, né? O choque é uma forma de você deixar a pessoa mais... É como se desse, literalmente, um choque no sistema, altera todo o cérebro e os movimentos, e você pode ter um efeito da pessoa ficar mais calma, ou aquela pessoa que está apática também pode voltar à ação. Então, é algo que não tem uma... Até hoje se chama eletroconvulsoterapia, mas que você não tem uma coisa exata. É sempre uma testagem. Então é sempre perigoso, é sempre feio, é um impacto que o teu sistema vai receber. Mas, como eu já disse para vocês, eu tive um paciente com depressão profunda, uma depressão muito grave, que foi quem se matou, né? E na época que ele foi internado, ele recebeu choque elétrico e foi bom naquela época, porque ele voltou da apatia, catatonia, sabe? Mas nesse caso aqui, porra, sacanagem, né? Você aplicar choque elétrico até a pessoa desmaiar, e o próprio choque é agressivo. Porra, foda. E a questão com a família, né? No meu mapa astral dessa encarnação, eu venho com uma questão muito forte de família mesmo. Como se romper com a família fosse bom pra mim. Porque é aquilo. Se toda a família quer se olhar, todos os membros da família querem ver seus pontos fracos, querem se melhorar, querem fazer terapia, querem expandir, abrir a mente sem ficar julgando, fechado em preconceito, em crença limitante, legal, a gente pode até conseguir ficar junto. Se não rola esse tipo de coisa,
não vai dar, porque eu vou precisar romper, porque o meu caminho é a abertura mesmo, inclusive é falar sobre as experiências, e uma pessoa que é muito fechada não consegue fazer isso. Então eu nasci numa família que não se diz julgadora, mas ela é extremamente julgadora, ela é extremamente fechada. Não estou falando só da minha mãe e do meu pai, não, como núcleo. Eu estou falando, claro, minha mãe e meu pai, sim, são muito fechados, porque minha mãe tenta expandir, mas é aquilo, ela aos 15 anos entrou para as Testemunhas de Jeová, então houve um molde, ela também tem as questões dela individuais, provavelmente não deixam ela se permitir ser quem ela é, que deve ter vivido coisa parecida com o que eu vivi aqui, deve ter sido muito calada, reprimida, que hoje ela quer se soltar, mas ela também não consegue. E eu entendo muito bem ela, porque eu poderia ter ficado desse jeito se não fossem as regressões, a apometria, constelação familiar, todos esses processos terapêuticos que eu vim entrando. E claro, as desobsessões, não é, gente? Enfim. Então eu vim para romper com a família, claro, porque é uma família que ela é muito dura, né? Tem sempre é muito estranho, é muito esquisito. Mas cada família tem as suas esquisitices, né? Mas a minha família, ela vem com essa coisa, assim, do vamos nos reunir para decidir a merda que vai acontecer aqui. Aí um decide sozinho, na verdade. A verdade é que um decide sozinho. Todo mundo acha que tá ali compartilhando, dizendo que pensa, sendo ouvido. Não tem ninguém sendo ouvido ali, não. Tá todo mundo querendo falar, ninguém se ouve e um que decide. E sempre quem tem dinheiro. Então todo mundo cala a boca porque honra-se o dinheiro e ninguém faz dinheiro e é isso. Então é uma família bastante doente. Tem aí um núcleo bem emaranhado mesmo. E aí a questão é, se separar é a minha missão, porque se eu não consigo concretizar minha missão se eu não separar deles. Então faz parte da minha missão essa separação. A forma que essa separação vai acontecer dentro de mim, tá? Dentro de mim, porque o que eu carrego é a minha emoção. A emoção gera karma. Uma emoção de ódio, uma emoção de raiva gera karma. Você vai criar um imã que vai fazer com que essas pessoas todas voltem para você. Se não é agora, é numa outra vida. Então eu tive que fazer a separação, né, sempre muito conturbado, porque eu sempre fui muito rebelde. E hoje, dentro de mim, claro, agora que entra a constelação familiar, você tem que acolher no sentido de incluir, olhar para todos e dizer, sinto muito, eu vejo todos vocês, mas eu por mim. E aí você ganha a sua autonomia, toma a força dessa família, não renega ninguém, porque todos têm que ser vistos, e toca a vida pra frente. Taca-lhe pau, entendeu? Agora, essa questão com a loucura, com hospitais psiquiátricos e tal, eu já falei também para vocês. Ainda faz parte dessa análise aqui. Eu já fui convidada para ser chefe de setor de psiquiatria em clínica psiquiátrica e na época eu não consegui. E eu só disse que não. Mas eu disse que não porque tocava nesses lugares, porque foram vidas onde eu mesma acabei louca. Né? Podia não ser louca, mas acabava enlouquecendo mesmo. Então, internações assim muito graves mesmo, de você acabar muito mal, a morte ser algo muito traumático. Então, e muito enlouquecedor, e conviver com pessoas enlouquecidas, entrar em realidades paralelas. E eu vir para essa encarnação com a minha mãe com as questões psiquiátricas e essa família também com sintomas psiquiátricos fortes em quase todo mundo, tá? Quase todo mundo, só que a maior parte não admite isso, não percebe, não vê, não está pronto ainda para olhar, para se curar. Porque para se curar tem que olhar, tem que querer ver, né, gente? E então, eu aqui nessa encarnação não conseguia trabalhar com os esquizofrênicos, com os psicóticos, porque eu me confundia ali. Isso é um ponto, né? Hoje eu já consigo, numa boa, lidar com eles. E teve um episódio na minha vida, que foi dentro de uma clínica, que eu era psicóloga, e
E aí até a médium, a gente conversando sobre isso agora há pouco, ela falou, cara, Daphne, esses devem ter sido esses amigos aqui que te liberaram, cara, porque o pessoal fez um métier lá que eu consegui fugir, entendeu? Então, só que a diferença é que nessa vida aqui, eu sou psicóloga, né? Então eu entrei na clínica como psicóloga e teve uma vez que eu fiquei num plantão de final de semana sozinha, né? E aí, isso eu até coloquei no meu livro. Tinha uma paciente que estava na área de isolamento, né? E aí aplicavam nela injeções fortíssimas para ela não dar trabalho, para ela parar de ficar agressiva e tudo mais, que era a área de contenção. E ali, inclusive, alguém fez uma denúncia para essa clínica justo na época que eu estava saindo de lá, que eu fui mandada embora, vou contar para vocês. E acharam, até hoje, acham que fui eu que fiz a denúncia, e não fui eu. Vocês sabem que não fui eu, senão eu nem comentaria isso aqui. Que aí seria um tiro no pé, né? Mas não fui eu mesmo, energeticamente estou limpinha, eu sei da minha verdade. E aí, eu fiquei sozinha. Tinha que fazer uma intervenção com essa paciente lá, e eu não queria que ela fosse medicada, eu queria falar com ela sem ela nada, entendeu? Só que os seguranças falavam, Daphne, não vai rolar, cara, ela vai avançar em cima de você. Eu falei, não vai, eu vou falar com ela, né? Enfim, acabou que eles me deixaram entrar na cela, né, da sala, deixaram entrar na sala dela, e era aquela sala, assim, com tipo uma estufinha, né, pra pessoa não bater a cabeça, não se machucar, que é fofinha e tal. E aí o segurança segurou ela, a cabeça dela até o chão, e eu fui junto. Falei, eu vou olhar pra ela lá no chãozinho, olho no olho, né, gente? Porque tô falando assim, mas com o maior respeito. Eu tenho o maior respeito pelos loucos, pelos drogados, pelo ser humano. Um respeito porque já tive vidas assim. E eu sei que a gente se enrola na nossa própria capacidade de ver o mundo. A gente vê as coisas. A gente vê as coisas. E se a gente está rebelde, a gente está vendo a realidade, mas a gente acaba ficando meio maluco mesmo, entendeu? Então, tem que ter muita calma. E eu sempre soube que essas pessoas são gente como eu. Sempre soube. Embora naquela época eu não tivesse nenhum conhecimento espiritual, nada. E aí, eu abaixei a cabeça, olho no olho com ela e falei, olha, fulana, se você fizer qualquer coisa aqui, acabou pra você, porque eu sou a única que confia, que estou tentando isso, o resto quer medicar. Inclusive a tua injeção tá pronta lá. Eu que pedi para não dar. Então vamos conversar. Conversar sobre a vida, né? Porque é sobre isso que eu sei fazer, sempre soube. E aí eu saí da sala, nada aconteceu. Ela ficou ótima. Ela ficou ótima. Na bancada de enfermagem eu passei lá para dizer, olha, mas aí eu falei demais, né, gente? Porque também tem isso, né, gente? Tem isso, a pessoa paga pela fala também, né? Também podia se segurar, né? Mas é porque eu tenho assim, eu falo porque eu acho que estamos junto, entendeu? Estamos todo mundo junto. Quem estava ali? A equipe de enfermagem. Quando que eu ia imaginar que a equipe de enfermagem ia se voltar contra mim? Nunca. Então eu falei assim, pessoal, a gente é a favor aqui, né, da vida e tal. Porra, essa paciente ficou ótima. Suspende a aplicação dessa injeção, ela não vai precisar. E hoje o filho do diretor, que era o psiquiatra que devia estar de plantão, estava bebendo num churrasco que eu sabia. Eu falei assim, e fulano tá num churrasco bebendo, então quem manda sou eu. Isso, gente. Tá bom, tá bom, tá bom. Daphne, fala aí, antiético, isso não se faz. Mas é porque eu tava numa realidade ali que somos todos de uma equipe e estamos aqui domingo trabalhando, afinal, né, gente? Eu sempre tive esse humor. E falei, então deixa na minha que tá tudo certo. Deu tudo certo, terminei meu plantão, fui embora. Eu fui embora. Claro que de manhã já recebi uma ligação de que aquela injeção... Como assim aquela injeção não foi aplicada? Ela foi aberta e desperdiçada? Porque era uma injeção caríssima. Eu falei, claro, porque a paciente não precisou. Não precisamos utilizar quando a paciente não precisa.
Ah, mas então por que foi aberta? Porque a equipe estava com a ordem de dar, porque o psiquiatra que não estava na clínica tinha dito para dar, só que ele não estava na clínica, e se ele não está na clínica, ele não sabe se precisa ou não usar a injeção, e eu falei que não era para usar. Ponto. Aí, meu filho, já era, perdi o trabalho, né? Perdi o emprego! Uhul! Eu fiquei na merda, né, cara? Fiquei na merda, mas olha só o que aconteceu. Eu fui até a clínica, porque eu sou dessas também. Eu fico com medo, mas eu vou com medo mesmo e peito também. Aí eu fui. Cheguei lá, a psicóloga do RH, né, me chamou na salinha. Aí eu falei, por que exatamente que eu estou sendo mandada embora? Aí ela, porque você falou que o filho do diretor tá bêbado no plantão. Eu não falei nada disso não. Pergunta pra ele onde ele estava. Pergunta pra ele onde ele estava. É assim, isso não é razão para eu ser mandado embora. Ah, sim, você não aplicou a injeção. Mas eu não apliquei porque ela não precisava. Ah, você tá entendendo que não tem motivo para eu ser mandado embora? Não tem. O filho dele estava bêbado, o psiquiatra estava num churrasco, provavelmente bêbado, porque eu também era dessas. Quando a gente saía, a gente bebia e enchia a cara. Tudo bem que eu ficava mais louca muitas vezes, mas todo mundo ficava. E eu sei que essa galera bebe até cair, cara. Não vai pro churrasco pra ficar tomando suco de laranja. Então, ela falou assim, Daphne, eu não vou ter como te segurar, você tá sendo mandada embora. Eu falei assim, beleza, tá bom. Eu preciso pegar minhas coisas lá dentro. Porque a clínica é uma clínica de alto porte, né? Então, tinha câmera pra tudo quanto é lado, gente. Aí, essa Daphne, gente, Maria entrou em ação. Maria falou assim, você vê como é que o inconsciente, ele domina, ele sai na frente, né? Essa personalidade provavelmente estava aqui comigo, vibrando. Maria, vamos lá, Maria, Daphne, tamo junto. Aí eu falei pra ela assim, preciso pegar minhas coisas lá dentro. Aí ela falou assim, tá bom. Aí eu falei, hoje vai ter a reunião, né, com todos os profissionais. Vai, porque era sempre naquele dia, num horário à tarde. Eu falei assim, eu vou ficar pra me despedir de todo mundo, tá bom? Ela falou, tá bom, tá justo. Porque ela sabe, que ela sabia que eu estava sendo mandada embora sem justa causa. Não tem isso. Não tem. Tudo bem, difamei o filho do diretor. Tá bom, beleza. Até aí, era só a gente abafar a causa. E acabou. Não ia ter grandes problemas. Entendeu? Então ela sabia. Então, bem ou mal, eu falei pra ela, ó, eu preciso me despedir dos meus colegas e preciso também pegar minhas coisas lá dentro da clínica. Tá bom. Só que, gente, pensa comigo. Eu estava na clínica ali em torno de um ano. Um ano indo todo santo dia. Eu sempre pegava plantão, hora extra, não sei o quê, porque eu sou dessas, gosto de trabalhar, né? E aí passava Réveillon lá, o último Réveillon tinha passado lá com os pacientes, sempre fazendo atividade de grupo. Pô, eu conheço aqueles caras todos. Fora minhas vidas passadas, que, porra, esses lugares são minha casa, entendeu? Então vocês não vão me mandar embora sem eu entrar lá para me despedir. Só que não podia, né, gente? Eu entrei para pegar minhas coisas. O que eu fiz? Entrei e fui correndo me despedir de todo mundo. Gente, aí tinha gente dormindo, tinha gente acordada, falava assim, e eu chorei. Falei assim, gente, eu tô indo embora. Poxa, vocês continuem no caminho lindo que vocês estão. Pelo amor de Deus, não vão usar drogas, que eu também era assim, né? Vocês não vão sair daqui usar drogas, né? Não vai jogar esse trabalho todo que a gente está fazendo no lixo. Eu tô indo embora. Aí alguns perguntavam assim, mas por que você tá indo embora agora, assim, desse jeito, Daphne? Cara, deu merda, aconteceu aí umas coisas. E eu não falei. O que foi? Claro, porque aí também ia ser demais. Mas eu sei que os meus colegas que estavam lá, que a gente se falava, né? Ainda depois. Foi um auê, assim. Tipo isso, Maria, sabe? Foi uma espécie de rebeliãozinha, mas não tinha como durar muito tempo, até porque independente químico, vocês sabem, né? Que a galera é trabalhada na manipulação, no pegar no ar as coisas, já entender, todo mundo é muito inteligente. Então, assim, foi um auê danado, cara. Aí os pais dos pacientes me ligavam pro meu celular, falar, Daphne, você saiu da clínica? Saiu por quê? O que aconteceu? Porque a gente quer tirar então eles de lá, você tá onde agora? Isso acontecia mesmo. E aí eu falava assim, não, houve uma divergência filosófica. Ai, gente. Ai, cara, aquilo ali, gente, foi maravilhoso.
Eu me divertia, por quê? Porque existe aí também uma libertação, né? Existe uma libertação. Você está trabalhando, dando a sua alma por um trabalho, né? E eu já percebi a equipe muito egóica, todo mundo competindo por paciente, competindo por intervenção melhor, quem é o profissional melhor, quem é que é hierarquicamente. Também isso não tem paciência, não. Não tem paciência nem em terreiro, nem em centro, nem em clínica. E hierarquia, hoje eu entendo, hierarquia tem que ser respeitado, né? Você não pode ultrapassar. Mas entendem que Daphne teve várias vidas onde o abuso de poder foi muito grande e ela morreu por causa disso? Então, para mim, é muito delicado isso. É muito delicado. Para eu roubar um espaço e falar, ó, e ainda não contei para vocês. Eu fui na reunião dos profissionais naquele dia. A coisa já não estava boa para mim, né? Eu botei óculos escuros, pá, naquela época eu fumava, fumei. Aí eu entrei lá e perguntei na reunião, por que mesmo eu fui mandada embora? Gente. Ah, gente. Aí ficou aquela coisa, né? Daphne, a gente já falou sobre isso. Não, não, mas é porque eu queria saber, sinceramente. Daphne, a gente já conversou lá dentro sobre isso. Mas eu acho que as pessoas podem saber o porquê, né? Se é mentira, se não é. E aí ficou por isso mesmo, entendeu? Então, essa é a história, gente, de uma menina mulher de várias vidas que não pode se calar. Porque quando a gente se cala, no meu caso, se eu me calar, eu vou ficar triste, vou me definhar. E vocês percebem quando eu falo, caraca, cara, muito bom, bom humor, não sei o quê. Aí uma coisa já entra na outra, que a pessoa fica feliz falando. Então, é muito triste morrer dessa forma, tá? Acho que falei tudo, hein, gente? Também é por isso, gente, que meus vídeos são assim, 50 minutos. Agora vocês entenderam, né? É a minha missão, não gostou? Tchau, gente. Beijo.